Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser na região de Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras de milho dessa segunda safra. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa de Lavoura de Dourados, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô, Guilherme, é um prazer meu de estar conversando com vocês aí, Guilherme, Notícia Agrícola, e vendo as informações precisas que você traz também para a gente aí sobre a agricultura no Brasil, né? E a gente está aqui em Laguna Carapã, aqui disponível aí para trazer as informações do final da colheita da soja e também agora dessa segunda safra de milho safrinha aqui na região de Laguna Carapã. Um bom dia para vocês aí. Justamente, Antônio, antes da gente entrar no nosso assunto do milho, vamos aproveitar para fazer um balanço final dessa safra de soja. Da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá em janeiro e você destacava uma previsão, uma expectativa de produtividade entre 10 e 30 sacas por hectare. Com a colheita avançando, chegando ao final nesse momento, ficou dentro desses patamares, caiu ainda mais? Como é que ficou esses resultados finais aí na região? Olha, como a gente já recebeu até essa questão do Rally de Soja a nível praticamente Brasil, e aqui no Mato Grosso do Sul foi divulgado pelo Rally que a gente recebeu as mensagens na faixa de 40 sacos a nível MS. Mas agora eu quero falar região, assim, por região. Vamos pegar, eu não vou citar outros municípios, mas vou citar Laguna Carapã. Laguna Carapã, eu acredito que ainda não tem bem certeza, mas ficou de 28 a 30 sacos no máximo a produtividade aqui na nossa região. Infelizmente, ela não conseguiu superar além dos 30 sacos, porque foram poucas áreas aqui na região que conseguiu ter uma estimativa de produtividade acima dos 40 sacos. A gente tinha alguns pivô aqui na nossa região que foi colhido. Teve um pivô que ainda superou uma expectativa boa, mas o outro pivô, infelizmente, ainda a produtividade foi acima de 50, bem pouco. Mas, assim, na realidade, Laguna Carapã foi abaixo de 30 sacos, com certeza absoluta, a média aqui na nossa região. Foi uma das piores safras dos últimos anos aqui na região de Laguna Carapã. E aí, Antônio, como é que essa situação de clima refletiu no plantio do milho? Deu para plantar com boas condições, numa boa janela? Como é que foi esse período de plantio da segunda safra de milho? Olha, Guilherme, nós entramos com o plantio do milho, muitos plantaram até, iniciaram o plantio até no pó, porque não tinha chuva, né, nenhuma, e aí alguns produtores aqui da nossa região acabou semeando esse milho no pó, e nós tivemos aí, graças a Deus, a sorte que choveu a chuva, Deus abençoou a gente com a chuva, né? E aí esses milhos vieram, germinaram muito bem. Hoje aqui na região de Laguna Carapã está chovendo, hoje choveu 70 milímetros, então nós conseguimos entrar aí fazendo a plantio do milho segunda safra. Aí houve chuvas que a gente não conseguiu entrar, depois aí secou, e aí a gente entrou plantando, mas houve um pouco de atraso aqui, porque muitas variedades de soja foi colhido e devido à seca foi plantado um pouco após a soja, ela não maturava, ela não chegava, foram passados alguns produtos ali e a soja não teve uma maturação plena, ficou muita vagem verde, então o produtor tinha que esperar essa soja chegar para poder efetuar as colheitas, e aí, infelizmente, houve atraso no plantio ainda aqui na nossa região. Por exemplo, essa semana ainda choveu, tinha alguns produtores ainda que estavam terminando o plantio em algumas áreas, né? Sabemos que estava um pouco fora da janela, mas não são lavouras financiadas, né? Porque o financiamento e a questão do seguro só foi até um limite ali, acho que acredito até 10 de março. Então, infelizmente, teve que ser plantada essas áreas aí, acabando, inclusive, terminando o plantio agora, nessa chuvada que veio agora nessa semana para nós. Inclusive hoje, 70 milímetros de chuva para a nossa região aqui.
Mas aí, Antônio, o grande problema, a grande preocupação dessa safra de milho é a pressão de pragas, né? A gente vai passar aqui as imagens que você compartilhou com a gente das lavouras aí da região. Explica pra gente um pouquinho o que está acontecendo com as pragas para o milho aí em Laguna Carapã. Então, Laguna Carapã é o seguinte, nós entramos aí nesse plantio da segunda safra de milho e então a situação ocorreu que devido à seca, devido às situações de seca, eu acredito que muitas áreas a gente não conseguiu fazer a manutenção correta das aplicações contra o percevejo, né? Porque a seca acarrentou, o produtor segurou as aplicações que a gente não tinha condição de aplicar, e com isso aumentou um grande volume de insetos, principalmente percevejo. O marrom nem tanto, mas o percevejo verde, que é um dos principais fatores, um dos principais insetos que atacam o milho ali. E esse ano está inacreditável, né? Teve áreas aí de 6, 7 aplicações para o controle do percevejo e não ficou boa. Foi aplicado diversos produtos aí de mercado para o controle do percevejo, mas não é que, assim, observando, não é que o produto seja mal colocado. O problema é que a infestação é tão alta do percevejo barriga verde que a gente atuava, aplicava 3 dias após, tinha que entrar aplicando de novo, passava mais 3 dias, tinha que entrar aplicando de novo, porque a revoada daquele percevejo ele é muito forte. Inclusive, uma coisa que aconteceu na nossa região, Guilherme, é coisa que a gente não tinha visto dessa forma. Que o percevejo, quando o milho engrossa o caule, o percevejo já não consegue emitir a toxina para poder o milho ser atrofiado, né? Vai embassorar, como a gente fala. Esse ano o percevejo, mais ou menos até na altura do joelho, vamos pôr aí 40 centímetros, o percevejo estava entrando por cima do caule, entrando dentro do cartucho do milho, e ali ele mascava ali dentro, cortando uma seiva do milho e prejudicando a questão do milho. Então, coisas que a gente não tinha isso, não tinha observado isso aqui nos anos anteriores. Esse ano ele atacou muito mais forte nessa situação, inclusive ainda tem muitas e muitas áreas aqui na região nossa que tem que ser aplicados para não acontecer esse problema aí no nosso milho aqui na nossa região daí. Pra gente, os percevejos andando ali no chão, no meio da lavoura, saindo de dentro do buraco ali da planta do milho. Essa situação pode causar perdas importantes de produtividade nessas lavouras? Com certeza, causa muitas perdas, porque amarra o milho, né? Aquele milho que consegue ainda dar uma recuperada ali a respeito da toxina do percevejo, ele consegue já dar uma espiga, só que a perda da produtividade dele já é visível. E muitas áreas aqui tem bastante pés danificado, como está aí nas fotos que eu mostrei para vocês aí, muitos pés ele não vai dar produtividade, ele não vai se recuperar, porque o percevejo, ele além de tocar a toxina na parte do caule embaixo, ele entrou com a toxina na parte de cima, e ali o milho vai ter perda de produtividade. Você pode até aplicar alguns produtos que a gente aplica na nossa região, né, a base de zinco, que ajuda a dar uma recuperada, mas com isso já atrasa um pouco o milho, a espiga já não é uma espiga mais uniforme como a gente precisa. Outra coisa importante também que eu vou destacar para vocês, no início ali do nosso plantio, ali no crescimento e desenvolvimento a respeito, houve um processo de cigarrinhas ali atuando. Aí teve em outra parte de milho, ela não atuou tão forte, mas agora, nessa parte agora, que tem muito milho novo plantado, a cigarrinha está atuando bastante em muitas áreas. Por quê? Porque quando você está com o milho aí já na 7ª, 8ª folha verdadeira, a gente não entra mais fazendo aplicação para o controle da cigarrinha, porque o milho já está em pleno desenvolvimento reprodutivo, e aí a cigarrinha não prejudica tanto na questão do enfesamento da muricutis, né? Então, aí o que acontece? Essas cigarrinhas, elas se procriam no milho mais velho e tem os milhos mais novos, que foi plantado após essa situação, e acaba o foco daquela cigarrinha vindo atuar nos milhos mais novos ali. Então, pessoas que têm os talhões ali próximo, tem que ter muito cuidado com isso, para que a cigarrinha não venha também dar um dano econômico aí nessa segunda safra de milho aqui na nossa região.
O produtor não vai poder descansar nessa safra, né, Antônio? Vai precisar manter ali de olho, o monitoramento, essas aplicações, só que no final das contas vai resultar em mais custo de produção e talvez até menos produtividade com a ação de todos esses insetos, né? Provavelmente, Guilherme, provavelmente, porque nós temos que estar muito atentos. Eu até estava comentando aqui com alguns produtores, a gente fala, o milho está dando mais trabalho que a soja, porque o nível desses insetos que estava atuando e que está ocorrendo e as aplicações que a gente tem que estar fazendo aqui nas áreas foi inacreditável. A gente não viu os uniporte aqui, as aplicações aqui, estava uma atrás da outra, aplicando, aí chove, você tem que retornar a aplicação. Então, eu acredito que pode ter várias áreas aqui na região, uma perda de produtividade nessa questão desses insetos aí atuando aí nas nossas áreas. E o custo lá das aplicações não é barato, porque o óleo diesel agora está um absurdo, o defensivo subiu também bem caro, então ficou uma situação, vai acarretando um pouco mais de custo no bolso do produtor. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento das lavouras aí na região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O recado mesmo, Guilherme, eu acho que eu já acabei de falar, se preocupar com a questão da cigarrinha. Isso é muito importante, o produtor ficar atento, porque o milho que já está pendoando ali, o nível de cigarrinha é bastante alto. Como ela já não tem muito ação naquela parte com milho pendoado, ele vai entrar, a cigarrinha vai atuar nos milhos mais novos, nos milhos aí que está com palma até a altura do joelho, mais ou menos ali, a cigarrinha vai atuar e é um perigo isso, porque ela está procriando no milho mais velho e vai atuar no milho mais novo. Então, o produtor tem que ficar muito atento. A cigarrinha é terrível, ela dá um dano violento, ela pode acarretar de 80% a 100% do prejuízo. Uma cigarrinha, ela tem em torno de 11 a 14 ovos dia. O ciclo de uma cigarrinha geralmente é 45 dias. E durante o seu ciclo, a cigarrinha, ela tem uma ovoposição aí de mais de 600 ovos. Não que todos vão eclodir e não que todos vão ter o processo, a muricutis, né? Vão estar contaminadas com fungo. Mas uma grande parte, principalmente a cigarrinha branca, ela tem uma ação violenta sobre o muricutis. Ela tem uma atuação de estar trazendo o fungo, a muricutis ali, né, para dar um enfesamento no milho. Então, nós estamos chovendo bem, vamos cuidar bem das nossas lavouras, não deixar que a cigarrinha também venha trazer prejuízos na nossa lavoura, assim como o percevejo está aí estragando muitas áreas de milho na região. Então, temos que tomar esse devido cuidado aí, para que a gente possa colher uma safra de milho boa e aí para dar uma recuperada um pouco nessa situação da seca que ocorreu na soja. Um abraço para vocês. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando como é que vão se desenvolver essas lavouras de milho por aí. Um abraço, até a próxima. Um abraço, Guilherme. O Antônio Rodrigues Neto, ele que é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados, lá em Laguna Carapã, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras dessa segunda safra de milho, uma safra já bastante preocupante, bastante problemática para o produtor lá da região. Primeiro, o Antônio destacou um balanço final da safra de soja 21-22, encerrando com produtividades entre 28 e 30 sacas por hectare. Até mesmo aquelas áreas irrigadas não passaram muito de 50 sacas por hectare. Uma situação de seca e de falta de chuvas muito grande prejudicou bastante a produtividade da soja lá na região. Depois disso, o plantio do milho também começou difícil por conta dessa situação de seca. As chuvas voltaram, as lavouras germinaram bem e aí o que aconteceu foi um intenso ataque de pragas e de insetos nessas lavouras. Primeiro, a cigarrinha atacou as primeiras áreas plantadas, houve um bom controle dessa situação. Agora, o que pressiona mais são os percevejos, muitos percevejos atacando, até mesmo em milhos mais desenvolvidos, tendo essa infestação, tendo esse ataque dos percevejos, que podem resultar em muitas perdas de produtividade também para o milho lá na região. Inclusive, a cigarrinha também já está de volta lá na região em algumas lavouras plantadas depois. O Antônio contando que aquelas lavouras plantadas primeiro são onde as cigarrinhas utilizam para fazer as suas reproduções e depois vão atacar as lavouras mais novas
Então o produtor lá em Laguna Carapã perdendo o sono por conta dessa pressão de pragas, tendo que realizar diversas aplicações, vendo o seu custo subir e ainda com esse risco, essa possibilidade de enfrentar queda na produtividade lá na frente. Claro que a gente vai seguir acompanhando todo o desenvolvimento dessa safra lá na região e vale o destaque do Antônio Rodrigues Neto destacando aqui para a gente a importância do produtor fazer esse monitoramento, fazer essas aplicações da maneira correta para tentar mitigar um pouquinho os efeitos dessas infestações, desses ataques de pragas nas lavouras de milho lá em Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.